Eita, que o caldo tá engrossando! E hoje a gente vai conversar sobre esse segundo episódio que mal estreou. Dessa série que mal estreou já tá deixando a galera com muitos nós na cabeça. Tipo, sem entender nada mesmo. Então vamos juntos nessa empreitada de tentar desvendar essa maçaroca toda de informação depois da vinheta. Paraquedas aqui no canal, eu tô fazendo review semanal de Watchmen e vou começar a review semanal de His Dark Materials. Então se gosta desse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo no canal e ativando a sinetinha pra não perder nenhum vídeo. E se já é inscrito, já sabe o esquema, né? Senta o like aí e vamos embora. Pois bem, de início nesse episódio a gente já começa a ver um padrão se formando. A série tá passando por situações raciais na história muito interessantes que as pessoas ou não conhecem ou têm pouco conhecimento. Como o massacre de Tulsa no primeiro episódio e nesse episódio um olhar mais aprofundado, um holofote ali na situação dos negros americanos na Segunda Guerra Mundial. E como eles eram tratados pelos superiores brancos, mesmo estando no mesmo lado das trincheiras. Eu fui me aprofundar melhor nessa questão e vi uma reportagem dizendo que os nazistas presos ficavam chocados de como os negros eram tratados no sul dos Estados Unidos. Nesse recorte, eu me dei conta que aquele garotinho é o mesmo garotinho que faz Good Girls. Eu acho ele muito fofo. Pois bem, esse questionamento de igualdade nas trincheiras americanas em forma de texto era o que estava escrito na carta do senhor de cadeira de rodas, que era a mesma carta que a criancinha carregava lá de Tulsa em 1921. Percebe-se então que esse cara estava diretamente associado a esses dois momentos da história. Essa cartinha era tipo um manifesto que foi distribuído aos montes até chegar nas mãos dos americanos negros no campo de batalha, para gerar uma certa discórdia entre eles. Mas tá, feita essa contextualização, volta para onde a gente parou no primeiro episódio, que é a Angela vendo o xerife enforcado. E o cara dizendo, oi, fui eu que matei. E aí ele diz que ele que matou sozinho e que o nome dele é Will. Tentou meter o migué também de que ele era o Dr. Manhattan. E aí a Angela, que não é boba nem nada, não acreditou. E logo depois disso ela recebe um telefonema sobre a morte do xerife e tudo mais, que ela já sabia, mas teve que se fazer de sonsa para as pessoas não ligarem ela à cena do crime. Nisso a população tá lá nas ruas discutindo sobre a chuva de lulas que teve no episódio passado e sobre a questão política ali que eles estão vivendo. De maneira geral, porque eles estão sabendo mais ou menos o que tá acontecendo. Nisso chega uma menininha totalmente aleatória pra comprar todos os jornais da banca pra, de novo, alguém que a gente não sabe quem é e nem mostra nesse episódio ainda. Eu tenho pra mim que é aquela japa que aparece no trailer, mas eu não tenho como ter certeza. Então é mais uma incógnita pra botar na conta. Rolava uma teoria maluca e absurda na internet de que o xerife ia voltar, que era uma morte reversível, mas a produção já matou isso direto na fonte, dizendo que não, ele morreu mesmo. Então não tem choro, morreu, tá morto, morte morrida e uma morte bem sofrida também, pela descrição do moço da máscara prateada lá, que é exatamente isso que eles estão conversando, ele tá meio desconfiado dela também, mas morre por ali. Claro, como a série trabalha com muitos flashbacks, ele vai aparecer vez que outra, até porque tem vários segredos pra serem destrinchados com relação a ele, e um deles já rolou nesse episódio, mas a gente já chega lá. Mas tá, enquanto eles conversam ali no carro, no presente, pessoas com asas eletrônicas, tipo uma mariposa, estão sobrevoando ali a cena, pra saber o que tá acontecendo, informar a população, etc. Pelo que eu entendi ali, são tipo drones adaptados para que a pessoa voe junto. E eu gostei, tá aí uma inovação tecnológica que eles podem adotar nos próximos anos. Fica a dica aí, desenvolvedores. E aí, beleza, enquanto tá rolando todas essas coisas em volta e ela tá processando a morte do cara, rola um flashback natalino em que a Angela tá com o marido dela, dançando ali no meio da sala, e a casa dela é invadida por um membro da 7ª Cavalaria. Nesse momento, a gente conhece e entende o que foi a tal da Noite Branca, que foi mencionada no episódio anterior, mas não foi muito aprofundado. Esse flashback acontece enquanto ela tá abraçando o corpo do xerife. E aí, o que foi essa Noite Branca, né? Foi um ataque coordenado da 7ª Cavalaria na véspera de Natal, em que eles sabiam que os policiais estariam nas suas casas, e aí 40 casas foram invadidas pra eles chacinarem esses policiais. Mas aí ela e o xerife conseguem se livrar dos assassinos, e ela descobre que o parceiro dela na polícia tinha morrido também. E aí, por conta dessa morte, os caras já estavam de saco cheio de supremacistas, eles resolvem que eles querem meter a porrada nesses supremacistas safados aí. Primeiro porque eles só estavam querendo uma desculpa pra fazer isso, e segundo que ela não informou que ela sabia que tinha matado. E aí aquele cara da capa vermelha instaura o caos e enfia a porrada em geral, dizendo, ó, quem não vier por bem vai vir por mal. Por conta disso tem cachorro, tem choque elétrico, e a Angela falando o seguinte, totalmente desnecessária a violência gratuita, isso daí que você tá fazendo. Mas ela mesma acaba descendo o cacete num cara pra descontar a raiva que ela tava sentindo. E aí desenrolou todo esse auê e ela levou finalmente aquela canequinha que ela tinha pegado com o DNA do velho na cadeira de rodas, vulgo Will, pra examinar ali e ver quem ele é. Eu achei curioso ela não ir diretamente na polícia, mas ela foi num museu que tem os registros
registros dos moradores daquela cidade, da história do massacre que aconteceu lá. E lá tem os hologramas e é tudo tecnológico para as pessoas serem instigadas a conhecer mais essa mancha na história. Obviamente ela não teria o resultado ali de pronto, então ela volta para casa e quando ela faz isso, tem um cara totalmente aleatório parado na porta da casa dela. Ela dá dinheiro para ele e ele vai embora. Eu não entendi nada dessa parte aí, essa parte tá muito nebulosa ainda. E o marido dela também tá meio assim por conta das ameaças, do tipo, a gente tá seguro aqui ou não, a gente tem que se mudar, mas é um maridão quando precisa e um pai super presente pras crianças. Falando nelas, então, vamos conversar aqui sobre a árvore genealógica dessa família. É muito confusa, é o xerife que é tio, mas não é tio. Eu achava que o xerife e a Angela eram pai e filha, que ele tinha adotado ela. Agora já não sei mais. Então, por hora, vamos dizer que eles eram muito próximos. Se amavam, se davam bem pra caramba, e é isso. Não vamos dar os pingos nos is aqui, porque tá muito embaralhado ainda. E finalmente, depois de um aviso extremamente barulhento, dizendo que era violento, misógino, cheio de sangue, que não era family friendly, aquele programa que apareceu como easter egg durante todo o primeiro episódio vai ao ar. E o primeiro que aparece numa cena extremamente bem dirigida e violenta é o Hooded Justice, ou Justiça Encapuzada. Eu não sei se nos quadrinhos traduziram assim, mas é assim que se lê. Então, né, vamos botar como se lê aqui na review. Enquanto passa esse rolê todo na TV, a Angela vai até o funeral do xerife e aí faz toda uma ceninha lá, finge que passa mal pra ela ficar no quarto deles e vasculhar o que ela precisa vasculhar, já que o Will disse que ele tem coisas que tava escondendo dela, etc. E aí ela descobre lá a cachorrada do xerife, né, que guardava o uniforme clássico da Ku Klux Klan no armário dele. Era meio nítido que o pai dele era membro da KKK, mas ele ser é meio que uma surpresa pra geral. Ainda pode rolar uma reviravolta dizendo que não, ele não era um membro, mas tudo se encaminha ali pra que ele seja, ou fosse, né, que agora ele virou presunto. Dessa cena corta pro Ozymandias fazendo as maluquices dele lá e fazendo aquele teatro dos funcionários dele. E aí a gente descobre que a galera que trabalha pra ele são clones que são assados e mortos porque ele tá afim, porque ele tá entediado. Tudo de acordo com a vontade dele. E talvez isso possa ser um indício de que ele queira criar um ser muito semelhante ao Dr. Manhattan, para que ele possa manipular esse ser a seu bel prazer. A gente não sabe por que exatamente, porque o cara é doido, mas a gente vai descobrir. E aí, depois de todas as coisas que aconteceram, mas não disseram muito, a outra revelação bombástica desse episódio é que o senhor de cadeira de rodas é o avô da Angela. Essa é uma informação 100% de certeza. Tá dito, escrito, escarrado ali pra gente ver. Depois desse rojão dela descobrir um parentesco ali com ele, ela prende ele, já que, né, mesmo sendo avô e neta, ele matou o xerife. E quando a gente achava que o episódio já tinha mostrado tudo, eis que surge um imã gigante que leva o carro dela com o velho dentro. E aquela cartinha da guerra cai pra ela. Aí fica aquela dúvida, né? Aquela carta originalmente era pra quem? Pros alienígenas? Pro próprio Manhattan? Não sei. Nada ainda tá 100% claro, esse episódio também foi bem confuso, assim como o primeiro já tinha sido, né? Mas as coisas aos pouquinhos vão começando a se ensaiar. Resta saber se a série vai se firmar no norte ou vai ficar essa confusão toda, esse emaranhado de informações até os episódios finais, como Westworld, por exemplo. De novo, a direção desse episódio foi bem firme e a trilha sonora foi maravilhosa, mas ainda faltam respostas. Muitas respostas, eu diria. Pelo menos a partir desse episódio a gente sabe que o xerife não era tão do lado da polícia assim como a gente imaginava, e ele pode ter sido até o mandante da Noite Branca. E 2, o Will tem amigos alienígenas que ajudam ele vez que outra, e ele é parente direto da Angela. Mas e vocês? Tem alguma teoria? Tem outra coisa que vocês perceberam que eu deixei passar? Comenta tudo aí nos comentários pra gente destrinchar esse episódio juntos. Se vocês estiverem acompanhando os materiais extras como o podcast e o app de Watchmen, me fala aí embaixo também se vale a pena eu acompanhar ou não, e se eles respondem mais coisas nesses materiais, porque até então eu estou perdidaça. Então é isso, pessoal. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa a sinetinha do lado do botão pro YouTube avisar quando tem vídeo novo. Às vezes ele avisa, às vezes não, mas a garantia é maior, a probabilidade é maior dele avisar quando a sinetinha está ligada. Porque é muito bom destrinchar uma série confusa em conjunto. Conto com a presença de vocês na próxima semana. Até a próxima e tchau!